boy, vocês que se preparem. Esse ano o United States vai botar para foder. Rapaz, assim de graça? Se quiser, posso começar a cobrar. Olha, não é por nada não, mas eu queria ter essa tua autoestima, viu? Ainda mais na situação que tu tá. Com Trump no poder, tudo vai se resolver. Accepted and it hurts less. Mas tem ditado muito sábio. Falador passa mal. Oh, você duvida? Hey, GPT, existe alguém mais incredible do que eu? Oh, veja só, não! Tu tá se baseando em inteligência artificial? Of course! Quem lidera em Artificial Intelligence sou eu! Minha moeda é mais usada, minha tecnologia é mais avançada e meu mercado é imbatível! Tentem vocês acabar com minha hegemonia o quanto vocês quiserem! I am inevitable! 我是中国。 Oh my god, o que é isso? $1 trillion? What the... O que foi que você fez? Que? O meu mercado, ele perdeu $1 trilhão! O que foi que... Oh my god, eu tô sem ar. Ih, não vai aguentar não, ele tá passando mal, hein? Eu não fiz nada. Liar! Hey, GPT, descubra o que essa comunista fez e o estrago que ela causou! Oh, é isso! Zhongguo desenvolveu nova tecnologia de inteligência artificial, DeepSeek. What? Não é possível que tenha feito uma inteligência artificial tão barata! Não é só barata, é de graça. Oh, não fala essa palavra! Você roubou as informações do meu chat GPT! Ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Oh, devia começar a escrever biscoitinho da sorte, viu? E o meu $1 trilhão? Como vou explicar isso para meu mercado? Opa, pode deixar que essa daí eu explico. Oh, não, você de novo, não! A China ter destroçado o mercado dos Estados Unidos em um único dia não é pouca coisa não, hein? A última vez que teve uma queda tão abrupta foi quando a Nvidia perdeu em apenas um único dia quase 280 bilhões, comparado com agora que perdeu quase 600 bilhões num único dia. Foi a China que fez o mercado dos Estados Unidos amanhecer totalmente vermelho. Meu irmão, coloca 5 estrelas nesse negócio, virou nova bandeira da China. Isso não quer dizer que o mercado dos Estados Unidos acabou de vez, não. Mas isso tira aí um pouco da confiança dos investidores, e os investimentos tanto no mercado quanto no dólar americano é baseado puramente na confiança. E perder essa confiança por um projeto tão pequenininho não pega bem. E eu digo pequeno porque, gente, o DeepSeek sozinho recebeu papo de $6 milhões. Isso não é nada. Ok, já entendi, mas é só questão de tempo até meu mercado se recuperar. E não acho que China vai ser capaz de criar nada absurdo até então. What the hell? Contemplem o sol! Eita, não, ponto, já acabou! Oxe, o que deu nele? Traumas do passado? Isso foi de 0 a 1945, rápido demais! Mas que diabos é isso? Você roubou o sol? Melhor que isso, eu criei o sol! Estou dominando a fusão nuclear! Criei o sol, bebê. Tu sabe o trabalho que deu pra eu chegar até aqui? Em breve poderemos garantir energia elétrica com muito mais eficiência! Não é legal? E isso aí prejudica meu mercado? É sério? Não queria ter que falar isso de novo, mas eu perdi $1 trillion. Bom, quando dominarmos fusão nuclear, basicamente não precisaremos de petróleo! Oh, god damn it! Só um parênteses aí pra quem não entender essa brincadeira da China. O Sol, como nós conhecemos, ele tem um processo que se chama fusão nuclear, que é quando ele atinge temperaturas na casa dos 100 milhões de graus Celsius. É quente. E é isso que libera uma energia absurda e faz com que o Sol seja o Sol. E os chineses conseguiram reproduzir essa brincadeira aí dentro de um laboratório e ainda bateram o recorde mundial, deixando ele ligado ali por 14 minutos. Isso é muita coisa. A ideia é no futuro fazer ele rodar pra produzir energia por que for preciso. E não precisa ser um gênio pra saber o que isso pode causar na indústria do petróleo. Pô, por que eu vou continuar queimando combustível fóssil se eu posso criar a porcaria de um sol? E isso é ruim principalmente pros States, que é o país que mais consome petróleo nesse mundo. Ou seja, são cada vez mais avanços da China que vai fazer a gestão do Trump arrancar os cabelos do
Seu comunista maldito, você vai acabar tomando o mundo todo em suas mãos! Acho que alguém tá com medo de perder a hegemonia. Ih, chamou pra chincha. Eu já tenho que resolver meus problemas com o México! E o que tem a ver com isto? Você sabe muito bem, meu país está todo lascado por sua culpa! Eu deveria te invadir por conta de seu cartel! Esta charla outra vez? É sempre culpa de outros, pero nunca tuya. Já chega! Eu deveria ter te anexado quando tive a chance! É hora de colocar minha imagem no continente por mal ou por mal! De agora em diante, o Golfo de México vai se chamar Golfo de América! Oh, tenho uma ideia melhor. Não, nós não vamos chamar América de América Americana! No, una idea mucho mejor. Dividamos el Golfo en dos. Una mitad se llamará Golfo de México y la otra Golfo de Gringo Loco de Fentanilo. Oh, what the? Rapaz, o maluco é vizinho do cara e ainda fala uma coisa dessa, ó, tem que admitir a coragem, hein? Estados Unidos, calma, vai acabar perdendo a cabeça. Você ouviu o que ele disse? Está me ofendendo só porque quero melhorar minha imagem no meu continente! Ah, tu continente? Mas você colocou 25% de tarifa no México e no Canadá. No Canadá! Yeah, mas eu também tirei as tarifas. Sí, vuelve el perro arrepentido con sus miradas tan tiernas, con el hocico partido, con el rabo entre las piernas. Me surpreende que Canadá não falou nada até agora. Deve estar bem chateado. Ei, Canadá! Deixa ele quieto, tá maluco? Já viu o que esse cara fez na Primeira Guerra Mundial? O que eu quero dizer é que desse jeito ninguém vai querer fazer negócio com você. Você vai acabar se isolando. Eu não preciso que ninguém faça negócios comigo. Na verdade, eu não preciso de ninguém. São vocês que precisam de mim. Não precisa nem de mim? That's right! E para provar isso, você será taxada e eu vou te taxar em 10%. Os Estados Unidos dizer que não preciso de ninguém é balela. Pô, os States colocando tarifa, por exemplo, no Canadá, ou é muita incompetência, ou o Trump tá chapado de fentanil. Os Estados Unidos é o país que mais consome petróleo no mundo. Acabamos de falar isso. Metade desse petróleo vem do Canadá. Isso sem falar que eles importam muita madeira do Canadá pra fazer casa. Casa. Porra, os caras não saíram do período neolítico até agora. Mas calma aí, a gente tem que elogiar o Trump também. O cara conseguiu fazer o Canadá inteiro concordar com o Trudeau. O Trudeau já havia renunciado porque o governo dele tava bem meia boca, tava bem impopular, pra falar a verdade. E aí, depois da resposta que ele deu pras tarifas do Trump, a galera de lá foi a loucura. Vocês estão ligados que a galera que fazia passeata pra mandar o Trudeau pra aquele lugar, começaram a elogiar o Trudeau. Então, parabéns pro Trump. Mas aí também o que o México e o Canadá fizeram pra rebater as tarifas é, cara, muito simples. Estados Unidos colocou tarifa na gente, a gente coloca de volta. Tu vai deixar os meus produtos mais caros? Eu deixo os seus produtos mais caros também. Só não vai aumentar as tarifas contra a China, porque não, aí já é demais. Oh, meu Deus, fui taxada. E adivinha só, você também foi. Oh, come on, eu acho que isso já é um exagero. Então tire as tarifas. Nope. Bom, pau que bate em Chico, também bate em Francisco. Ó, vou começar a cobrar direitos autorais, hein? Yeah, se você fala tanta coisa de Brasil, por que não compra mais dele? Boa ideia. Quê? Não me leve a mal, Meiguó, mas com essas tarifas compensa mesmo comprar de base. Wait a minute, quer dizer que as minhas tarifas que eu apliquei contra você vão fazer você diversificar ainda mais as suas rotas comerciais com outros países? Caramba, tô impressionado, mas sim, isso mesmo. Ô, pera aí, quer dizer que nessa briga toda aí, eu que vou sair na vantagem? Basicamente. É por isso que eu torço pela briga, moleque. E o que você vai comprar mais de mim? Mais soja. Pode crer, né? Esqueci que eu não fiz reforma agrária até hoje. Eu tenho um jeito de acabar com essa palhaçada de uma vez! Panamá! Aqui vamos. Fiquei sabendo que tem muitas embarcações e portos de China no seu país! Sim,
Se llama negócios. Bom, então ou você para com esses negócios, ou eu tomarei as medidas necessárias. ¿Qué? ¿Invadirás mi país si no dejo de hacer negocios con China? Não, eu disse que tomarei as medidas necessárias. ¿Se trata de libertad y democracia? Yep. Él va a invadir mi país. Quando fui eu falando isso, o mundo todo foi de cabeça pra baixo. Estados Unidos, você travou na Guerra Fria. Dá para nós dois vivermos em harmonia. No, ya lo he decidido. Lo siento, China, pero me he ido de la ruta de la seda. ¿Qué? Oh yeah! A rota da seda era para ser vantajosa para você e seus irmãos. Ya he sido invadido por Estados Unidos. No puedo arriscarme otra vez. Oh yeah! Canal de Panamá é meu de novo! No. El canal de Panamá permanecerá neutral. El único que puede gobernar Panamá es Panamá. Ah, ok. Bom, nesse caso, Brasil! Que foi? Você representa uma ameaça ao canal de Panamá! O que eu tenho a ver com isso, desgraça? Calma que já tá desvirtuando aqui. Primeiro que o ultimato dos Estados Unidos, além do filme, poderia provavelmente acarretar em uma intervenção no Panamá. Ou também aí um pacote de sanções. Ou os dois. Porque vamos combinar, tá, gente? Isso não seria a primeira vez. O Panamá não cedeu o canal para os Estados Unidos. Continua sendo dele. Só que agora ele se tornou neutro. E não faz sentido falar isso porque ele nunca deixou de ser. A aproximação do Panamá com a China não quer dizer que a China tá pegando o Panamá pra ela. A China só realmente sabe fazer bons negócios. Ela não precisa sair por aí matando um monte de gente, gastando trilhões de dólares pra obter vantagem. E aí nessa história o Panamá agora tá fora da nova Rota da Seda. Que é um saco, né? Mas não tem muito o que fazer. Ah, e a declaração do Brasil ser uma possível ameaça ao canal do Panamá tem explicação. Pode talvez ser por conta de um projeto do Brasil que se chama Corredor Biooceânico, que se inicia no Porto de Santos e vai até o Chile, longe pra caceta, mas que poderia ser uma alternativa pro canal do Panamá. Obviamente não é o único projeto, existem projetos como o Corredor Interoceânico do México, e a China também vem mexendo aí os seus pauzinhos na Colômbia, construindo ferrovias de trem, que é o que eles mais gostam de fazer, e conectar a Colômbia aos dois oceanos, fazendo aí uma outra alternativa. Mas vocês estão vendo como o negócio tá todo balacobaco, né? Os States estão fazendo de tudo pra frear o máximo possível a presença da China na América Latina. Por que será, né? Mas aí a gente pensa que os Estados Unidos, nessa agressividade toda, não tem como os caras terem um aliado nas Américas. Todo mundo odeia os caras. Não deve ter nenhum país que seja aliado dos Estados Unidos. Só que aí a gente lembra do nosso vizinho, a queridíssima Argentina. Pô, só falta o Milei pintar a cara de laranja pra mostrar o quão fã do Trump que ele é. Tudo que o Trump faz, esse maluco faz igual. É muito óbvio dizer que o Milei, com toda certeza, vai abandonar completamente a sua relação com a China. Oh, será que não? Oh, Argentina, estou impressionado! Até um muro na fronteira com o Brasil você quer construir! Pero por supuesto, tengo que proteger mi país de estos inmigrantes brasileños ilegales. Nossa, me pegou desprevenido, hein? Como é que eu vou fazer agora pra fugir pra Argentina? Ai, o sonho de todo brasileiro despedaçado frente aos seus olhos. Não liga pra ele, Argentina! O que importa é que juntos poderemos expulsar China do continente! Oh, China? Argentina, quanto tempo? Espero que esteja bem. Wait a minute! Que papinho é esse? Você está fazendo negócios com China? Mira, Você disse que nunca faria negócios com comunistas! Você prometeu! Lo sé, pero mira, es un socio comercial interesante. Oh não! O que roubaram de você? O que pegaram em troca? Seus portos, seus trens? Esta es la parte interesante. No pidieron nada. What? Ella nunca me exigió nada, solo que la dejara en paz. No veo cómo esto podría ser desventajoso. Já chega! Eu ouvi demais! Eu não acredito que você está preferindo negociar com comunistas! Parece que comunismo está sendo mais vantajoso nesse caso, não é?
Não, você está indo bem justamente porque está usando ferramentas do capitalism. Então comunistas administram capitalismo melhor do que você? Decida de uma vez o que eu sou. Você é... Oh my goodness, olha só que horas são! Já estamos no final do vídeo! Que pena, goodbye! Bom, nesse caso, acho que vale um vídeo só disso. É isso mesmo, eu tô a fim de fazer um vídeo aí falando sobre o sistema da China. Olha o comunismo! E tem bastante coisa interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês. Não só pra dar um parecer informativo, mas também pra reacender aí alguns debates. Então já deixa aí nos comentários se você gostaria de ver um vídeo como esse. E agora fazendo um bem bolado aqui, galera, a China tá crescendo num ritmo malucamente acelerado. E o mais doido é que a gente está presenciando isso. Em 2050 isso daí vai cair na prova, hein? E agora uma coisa que a gente precisa falar. Gente, Estados Unidos tá acabando. Nós estamos presenciando o começo do fim. O país em si, a potência, vai continuar ali. Mas o império, não. O imperialismo dos Estados Unidos está cada vez mais se despedaçando. A sua influência está se desgastando. E nós estamos assistindo tudo isso. Inclusive, todo esse teatro do Trump tá acontecendo justamente porque eles estão encarando uma das piores crises da atualidade. A crise do fim do império. Por isso que eu digo que nós estamos presenciando ao vivo e a cores o começo do fim de um império. Um assunto imenso que também vai ficar para um próximo vídeo. Obrigado a todos vocês que chegaram até aqui e obrigado a você que contribui lá no apoia-se.se/oipedrodai. Sua doação ajuda e muito na produção desses vídeos. Um beijo no coração de vocês e a gente se vê em breve. Fui! A humanidade não é ruim, como dizem, e aqui sairemos da nossa zona de conforto para botar tudo isso à prova, não importa a distância. Bem-vindos ao nosso novo canal. Bem-vindos ao Além do Mapa.